redonda intitulada Cultura Lúdica e Cultura Digital, Mediações Possíveis. Vamos convidar inicialmente a professora Lynn Alves, a professora Nea e o professor Divaldo Couto. Queríamos registrar aqui a presença da professora Maria Cândida, que abrilhantou o evento com a conferência hoje na reitoria. E rapidamente eu vou apresentar aqui os caros colegas. Vamos começar pela professora Lynn. É interessante que todos estão ligados à casa, né? As duas professoras por formação e o professor Edivaldo por adoção, né? Juntas aqui, essa mesa, além de ter uma questão de produção intelectual, tem uma produção afetiva também, né? Então, é um prazer estar no evento, é um prazer atender o convite de Cristina, que é uma pessoa que eu gosto muito. É um prazer estar nessa mesa, é um prazer estar aqui, é um prazer estar nessa casa, que é a casa que, como o Fernando falou, eu me formei e adoro estar aqui. A gente estava falando nesse instante, a gente adora retornar sempre aqui, né? Embora eu adore a minha universidade, que é a UNEB, mas eu adoro voltar sempre a FACED, que aqui foi o lugar que eu me constituí enquanto pesquisador. Então eu gosto muito de estar sempre aqui. Bem, então, o desafio é a gente estar falando um pouco sobre... esse é o grupo de pesquisa da universidade. Assim, embora eu esteja presente em todos esses grupos de pesquisa que o Fernando falou, porque eu estou envolvida em alguns programas de pós-graduação, efetivamente eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa, que é o Comunidades Virtuais, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade do Departamento de Educação do Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia. Bem, e aí o desafio é a gente estar falando, né, sobre essa interface da cultura lúdica e da cultura digital. E como o Fernando falou, essa é uma mesa realmente onde as pessoas estão imersas na cultura digital. O meu recorte vai ser o recorte dos games, né, que é esse o meu objeto de investigação, embora eu também trabalhe com a discussão da cultura digital e esteja adentrando na discussão da mobilidade nos últimos meses, mas o meu recorte maior é exatamente os games, e é desse lugar que eu vou falar. Mas para falar dos games, eu não posso deixar de falar dos jogos analógicos, e eu não posso deixar de falar de games, a gente não pode deixar de falar do jogo na concepção de dois autores clássicos, essenciais para pensar a cultura dos jogos na sociedade contemporânea, né? Então, Huizinga e Caloás, exatamente. E aí, mas vai ter um terceiro que é o que entra na cultura digital, né? Então, assim, a ideia era exatamente trazer esses dois autores e um terceiro para a gente estar pensando qual a concepção que esses autores têm de jogo e como é que essa concepção é atualizada a partir do processo de digitalização do jogo, né? Que é o jogo digital, os jogos eletrônicos, por exemplo. Então, assim, o que é jogo para esses autores? Observe que esses autores eles têm uma perspectiva semelhante. Para todos os dois autores, o jogo é uma atividade livre, né? A escola tenta engessar isso, né? Marcar um horário certo para jogar, tornar o jogo chato, né? Um horário, delimitar o lugar, o tempo e o espaço. Mas o jogo prazeroso, lúdico, como as crianças gostam, como nós adultos gostamos todos jogando, ele tem que se constituir como uma atividade livre. Bem, é uma atividade exterior à vida habitual, quer dizer, é algo que sai da rotina, do cotidiano, caracteriza o que Huizinga chama como um ciclo mágico. Então, quando eu estou jogando, é como se eu me descolasse do que está acontecendo no entorno. É como se houvesse um círculo que separasse tudo que está acontecendo ao meu redor e eu imergisse totalmente naquele universo. É por isso que a gente não entende quando os meninos passam horas na frente do computador, totalmente imersos. Se esse menino está ouvindo eu chamar, o menino parece que esquece do mundo, claro, ele está imerso naquele mundo, é uma atividade exterior à vida real, entendeu? Ele está imerso naquele círculo mágico.
é um conceito que o Huizinga traz lá atrás, que é atualizado quando a gente está pensando o jogo agora na cultura digital. Bem, então assim, o jogo ele tem tempos e tem espaços e tempos bem definidos, sim, né? Quando eles estão jogando, eles definem um tempo e um espaço definido para aquele jogo ali, naquele momento. Não tem finalidade lucrativa. Bem, imagine que quando ele escreveu isso foi década de 40. Isso hoje a gente tem que relativizar, né? Claro, obviamente, quando a gente pensa na cultura dos jogos digitais principalmente, né? Se a gente pensar, por exemplo, dos meninos que enquanto jogadores amadores ganham fortuna, já estão se profissionalizando enquanto jogadores de jogos digitais. Então essa coisa de que não tem uma atividade lucrativa, a gente vai relativizar hoje para o momento que a gente está vivendo, né? É uma atividade incerta, isto é, não pode ser determinado de antemão quem vai ganhar, quem vai perder, qual é o resultado, você não pode prever. É uma atividade séria, jogar é uma atividade séria, brincar é uma atividade muito séria, né? A gente não acredita nisso, os adultos, mas para as crianças é muito sério. Agrega pessoas com interesses comuns, né, com afinidades. Então você tem lá a tribo que gosta de jogar Assassin's Creed, que é o jogo do momento. Não sei se vocês já ouviram falar, um jogo massa, interessante, cheio de livrão, que os meninos que não gostam de ler, leem aqueles livros desesperadamente. Games of Thrones, a série está retornando a terceira temporada agora em março. Eu adoro, detesto. Livrão, os meninos vão por consultório médico, ficam lá os adolescentes devorando aqueles livrões. Você se pergunta, o menino não gosta de ler e fica lendo aqueles livros enormes, como é que eles conseguem? Porque aquele livro está vinculado com um conteúdo transmediático do jogo que seduz ele, tem a questão da imersão, tem toda uma questão da interatividade, que aí está ligado com esse conteúdo, então tem várias coisas que estão no entorno. Bem, então imagine que é uma atividade muito séria, né? Bem, agrega pessoas com interesses comuns. Por que eu estava falando isso? Voltando. Porque se cria comunidades em torno daquela atividade. Então, no caso dos jogos digitais, principalmente, você tem a comunidade de fãs. Então, esse Assassin's Creed, por exemplo, você tem os fanfictions, exatamente. Você tem a comunidade de fãs, fóruns para discutir sobre determinado jogo, fóruns para estar discutindo sobre determinadas... Quando a gente era criança, tinha as figurinhas, né, de determinados times, de determinados jogos. Isso é agregar a comunidade. Tem objetivos e metas e finalidades. Todo jogo tem que ter objetivo, meta e finalidade. Jogos digitais também, né? Tem regras em certa ordem. Para ser jogo tem que ter isso, tem que ter regra. Tá ruim? É uma atividade improdutiva que não gera mercadoria. Eu estou fazendo um paralelo entre os dois autores, né? Então, para Caloais é uma atividade improdutiva, não gera mercadorias nem bens, apesar de às vezes transferi-los. Isso também a gente pode relativizar hoje, porque mudou bastante. O que eu acabei de dizer agora já mudou, né? Todo esse conteúdo transmediático, quando sai um jogo hoje que é produzido em torno desse jogo, quanta mercadoria, quanto produto é gerado a partir disso aí. Bem, tem regra em certa ordem e ele é fictício. Observe que esses dois autores apresentam características bem similares, se diferenciando pouca coisa, mas é bem similar. Aí, um autor chamado Jesper Juhl, outros autores falam Yu, se apropriou dos autores que discutem a questão do jogo, da questão da ludicidade, e especialmente Huizinga e Caloais, e fez essa análise para apresentar o que mudava em relação aos jogos digitais, o que muda no conceito, efetivamente o que é jogo e o que não é não jogo. E aí, a partir desses dois autores, ele apresenta o que é jogo na cultura digital. Muito simples. Então, o jogo na cultura digital, ele se caracteriza por ter regras. Então, para ser jogo, tem que ter regra. Porque, voltando lá no tempo, o Second Life não era um jogo. Porque, embora ele tivesse a netiqueta, as regras de etiqueta, ele não tinha regras que definissem, por exemplo, ele não tinha um objetivo definido de ganhar ou perder. Então, isso não caracterizaria um jogo. Então, não era um jogo por isso. Então, apesar dele ter, por exemplo, as regras de convivência, eu podia simplesmente passear no Second Life, passar horas passeando ali e não ter nenhuma meta, não ter nenhum objetivo, não ter nenhuma missão para cumprir. Por isso, não se caracterizaria um jogo. Então, ele não teria ali a questão de cumprir metas, de cumprir missões.
O resultado é variável e codificado. Sempre vai ter alguém que vai ganhar e vai perder no jogo, né? O RPG, para esse autor, os roleplay games, ele caracteriza como algo que está no nível do intermediário. Ele não é nem jogo, nem não jogo. Ele está no nível do intermediário. Por quê? Porque ele tem algumas características aí que, na verdade, ele não é... Você não é obrigado a ganhar e perder no RPG. Não é essa a ênfase do RPG. A valorização do resultado. Sempre tem a questão da ênfase, da busca da recompensa, né? De alguém que vai sempre ganhar. É importante ganhar. É importante ser recompensado. Bem, e vai haver sempre no jogo o esforço do jogador. Quer dizer, investir toda a energia para que você alcance o objetivo, que é ganhar o jogo. Então, isso caracterizaria o jogo. Além disso, o vínculo do jogador com o resultado. Quer dizer, eu ganhei ou eu perdi. Aí passa por aí a questão do nível de tolerância, várias coisas. E as consequências negociáveis, né, entre o ganhar e o perder. Então, hoje, na concepção desse autor, que é o Jesper Ju, o que caracterizaria jogo, a partir da atualização desses três autores, precisaria ter esses três elementos. A partir dessa concepção, a ideia de jogo vem sendo usada bastante, a concepção de jogo no dia a dia, na nossa sociedade. Passa aí. Dando origem a um conceito que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, vivem ele cotidianamente, que é o conceito de gamificação. Todo dia a gente ouve alguém dizer assim: estou querendo gamificar a escola, estou querendo gamificar a sociedade, estou querendo gamificar tudo. No dia a dia estão se aplicando os conceitos relacionados com a lógica dos jogos, a mecânica dos jogos, a técnica do game design, essa coisa da lógica de ganhar, de ter missões, de ter objetivo, de ter recompensa em várias situações. Por quê? Porque essa lógica, essa mecânica que eu acabei de falar, mobiliza os sujeitos, mexe com as pessoas. Eu vou dar alguns exemplozinhos e vocês vão ver como isso mobiliza. Então, assim, um dos exemplos baseia-se exatamente na questão da recompensa, né? Aí você ser recompensado com emblemas de conquista. Então, assim, você sobe de nível, você vai competindo com as outras pessoas. Por exemplo, a semana passada a Meia me mostrou um programinha de mobilidade, de localização chamado Waze. Eu já tinha ouvido falar, mas não conheci, não tinha usado, não tinha baixado meu celular. Triste fim, né? Porque eu tinha o Foursquare, mas aí não ganhava, dava os meus cheques. O Foursquare é um programinha de localização que você, por exemplo, você chega aqui na FACED, você dá um check-in, você chegou aqui na FACED, aí você ganha pontos. Se você tiver seus amigos aqui próximos, que estão aqui na FACED, você encontra essas pessoas. Se eu quiser saber o que é que tem aqui na FACED, perto, um restaurante, eu consigo localizar. Uma farmácia, eu consigo localizar. E eu vou ganhando pontos, medalhas, a partir do momento em que eu vou agregando determinados lugares, determinadas informações. Quanto mais eu vou gerando informação, tipo de dado, eu vou ganhando, agregando medalhas e aumentando meu nível. Meia me mostrou esse Waze. Olha que coisa horrível para alguém que trabalha com jogo e que gosta de ser premiado. Não sou mais bebê. Tô doida para ser top, minha filha. Doida. Então, nesse joguinho, o que é que eles fizeram? Eles pegam a lógica, que não é joguinho não. Na verdade, ele usa a lógica do jogo. É um programinha que serve para lhe ajudar no trânsito. Não sei se vocês conhecem. Então, na verdade, para você saber o que é que está engarrafado, onde é que tem blitz, onde é que tem radar, que está tendo problema exatamente por causa dessa coisa do radar, né? Onde é que tem policiamento, onde é que está acidente. Então, serve para lhe localizar no trânsito. Só que para fazer isso, para que você ajude as pessoas com essa informação, o que ele lhe faz? Cada vez que você dá a informação, ele lhe recompensa. Eu entrei bebê há 4 dias atrás. Hoje já não sou bebê, hoje já sou um ex normalzinho, né? Mas eu vou evoluir, gente. Então, aí para você evoluir, você tem uma série de missões que você tem que fazer. Dentre as missões é eu dar informações úteis para as pessoas. Dizer como é que está o trânsito, ter amigos, agregar amigos, eu, por exemplo, dar check-in em determinados lugares,
Tem uma série de coisas que são úteis, que vão gerar informação para a comunidade que usa aquilo, informação útil, que vai ajudar no trânsito, não é só a coisa da brincadeira, mas eles premiam. E isso mexe com o quê? Com a questão lúdica. Imagine eu uma senhora, porque eu já sou uma senhora, não parece, eu sei. Mas olha como mexe comigo, eu passo horas querendo agregar valor e progredir, porque, e além disso, o que é que ele mexe? Ele mexe, você pode mudar o seu Waze, por exemplo, muda o seu Waze. Você está com sono, você está feliz, você está pata, você está sorridente, aí você vai mexendo. Então ele mexe todo com a questão do lúdico mesmo, né? Do prazer, de você descontrair e gerar informação. Então isso é gamificar um gerenciador de informação sobre o trânsito. Então imagine, está se usando esse conceito de gamificação em diferentes momentos. Mas isso é novo? Não, gente, vocês vão ver, quem já usava isso há muito tempo, vocês não acreditam. Daqui a pouco vocês vão se lembrar. Passa aí, por favor. Bem, e aí, será que essa coisa de gamificar a escola vai ser legal? Será que a gente levar os games para a escola seria criar uma escola paralela? Existe uma experiência extremamente interessante em Nova York e Chicago, de uma escola chamada Games Quest to Learn, quer dizer, questões para aprender. Eles usam os games, mas eles não usam os games, porque quando a gente fala assim, o povo fica pensando, a mulher é louca, quer que a escola vire uma lan house. Não é isso. Quando a gente fala assim, não significa que tem que ficar jogando o tempo todo. Significa exatamente que é criar um espaço para que os games entrem no discurso da escola. Entre através do discurso dos alunos, entre criando espaço para os meninos jogarem, entre de diferentes formas. Por exemplo, os meninos eles jogam bastante. E eles trazem isso no discurso. Eu tenho um aluno, um orientando, que ele é professor de literatura, eu gosto de dar esse exemplo, só para vocês entenderem. Quando a gente fala dos games na escola, o que é que a gente está falando? E aí ele estava dando aula sobre Good of War. E aí, Good of War não, ele estava dando aula sobre mitologia. E aí os meninos disseram, professor, a gente viu isso no jogo Good of War. A sorte é que o professor é jogador. E aí ele entrou no universo dos alunos e começou a fazer uma analogia entre o conteúdo que estava no jogo e o conteúdo que deve ser estudado na escola. Então, isso é uma forma de trazer o discurso do jogo para a sala de aula. Uma outra forma é criar espaço para estar jogando mesmo. Outra forma é criar o espaço para que eles possam estar discutindo o conteúdo que está presente no jogo. Existem diferentes conteúdos que podem ser analisados. Questões éticas, questões religiosas, questões de gêneros, questões ideológicas. Uma série de conteúdos. Aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, mas se o professor não joga ali, como é que a gente vai discutir isso? Mas eles jogam. Eles podem estar apresentando para a gente o jogo, porque todo esse material está disponível no YouTube. Todo esse material já está disponível na internet. Eles podem produzir esse material e trazer para a sala e a gente pode estar discutindo com eles para fazer com que eles pensem sobre os conteúdos. Porque às vezes eles estão tão imersos no universo do jogo que eles não se dão conta das mensagens que estão emergindo ali. E é preciso que alguém faça essa intervenção, essa mediação para se pensar sobre elas. Então essa é uma forma dos games estarem na escola, né? Além da gente estar criando situações pedagógicas onde os games estejam. Nessa escola, Quest to Learn, eles trabalham com pedagogia de projeto e usam a lógica da gamificação. Como assim? Eles criam situações, problemas, então eles trabalham o tempo todo com desafios. Eles colocam os meninos para solucionarem problemas, para resolverem quests, para resolverem missões. E também colocam os meninos para jogar. Então isso é trabalhar com os games na escola. Bem, só para vocês terem uma ideia, esses dados aqui é do livro de Jenny McGowan, que trata dessa questão de gamificação. Os americanos passam 3 milhões de horas por semana jogando jogos online. Isso foi em 2010, nos Estados Unidos. Uma pessoa com 21 anos que gosta de jogar já passou em média 10 mil horas jogando. Olha só quantas horas se passa jogando. O tempo que os jovens americanos passam do quinto ano, comparado ao nosso quinto ano, ao ensino médio na escola, é de 10.080 horas. Quer dizer, ele passa mais horas, ele passa jogando quase o tempo que ele passa na escola. Então os games já são uma escola paralela. Nos Estados Unidos e no Brasil também.
No Brasil, olha só, os 46 milhões de pessoas consideradas gamers, jogadores ativos, gastam 64 milhões de horas por dia em frente a algum tipo de tela. Isso é um dado de 2010. Então, a população que joga é muito. E não é mais criança que joga, gente. A gente pensa assim, é criança e adolescente que joga. Não, a população que joga é uma população que tem acima de 35 anos. É a geração Atari. Criança e adolescente joga, mas a geração Atari joga muito. E as senhoras de 40... Senhoras não, que a gente não é senhora. Foi horrível essa, né? Mas as mulheres de 40 anos também têm jogado bastante nas redes sociais, sabia? Bastante nos celulares, nos smartphones. Por quê? Porque os jogos casuais são simples, são rápidos e têm atraído bastante a nossa geração. Então, o que os jogos ensinam? Efetivamente, o que é que eles ensinam? Eles podem ensinar conteúdos, podem. Esse jogo, por exemplo, famoso, eu vivo falando dele agora porque os meninos me mostraram, eu não joguei ainda. Já vi o filme, já ganhei o livro, mas ainda não joguei. Mas estou apaixonado por ele, que é o Assassin's Creed, que traz todo o período da Renascença e a classe dos assassinos que realmente existiu naquela época, mas é assim apaixonante, toda a arte, toda a história. Você pode ensinar história através dos jogos, mas eles ensinam outras coisas. Ser otimista em relação às missões do dia a dia, acreditando que podemos concluir e completá-las. Quer dizer, você é desafiado. E você tem que completar aquela missão para você vencer o jogo, para você ser recompensado. Aí vocês vão me falar, mas essa coisa de recompensa o tempo todo é ruim. Eu vou estar questionando isso no final. Trabalhar em cooperação com os outros, principalmente nos jogos massivos multiplayer. Tem jogo que você só ganha se você trabalhar cooperativamente. Se você jogar sozinho, você não ganha. Automotivação externa, quer dizer, o tempo todo você é desafiado, porque a gente não quer parar quando a gente está jogando, a gente quer ganhar, né, o tempo todo, então a gente persiste no jogo. Construção de laços sociais e relações mais fortes, como assim? Através das comunidades, do grupo de afinidades, principalmente nos jogos que são massivos multiplayer, né? A produtividade prazerosa, porque ele está ali produzindo, então tem jogos que ele precisa estar produzindo, criando ambientes, produzindo fazendas, produzindo determinadas situações. O significado épico é ele fazer parte da construção de algo interessante, né? De estar produzindo algo, como por exemplo World of Warcraft, por exemplo, que é um jogo que tem milhões de pessoas no mundo todo jogando e eles se sentem parte de algo especial. Bem, o que mais, né? As mecânicas dos jogos podem engajar e motivar pessoas a participarem do desenvolvimento de um mundo melhor. Isso é o que essa autora Gonigal fala, né? Engajar pessoas em atividades cotidianas aplicando a lógica dos jogos na vida real. Isso tudo que eu estou falando são os conceitos de gamificação. Gamificar é trabalhar com esses conceitos, é trabalhar nessa perspectiva. E a ideia que as pessoas trabalham discutem é levar essa perspectiva para o ambiente da sala de aula, né? Então, gamificação na escola é pegar a lógica dos games e levar para o ambiente da sala de aula. Aí tem um exemplo. Então, assim, quem é que gamificava já não sei quantos anos atrás? Silvio Santos, gente. Silvio Santos, vem aí. Então, ele já trabalhava com o conceito de gamificação na década de 70. O tempo todo ele criava aquelas situações e ia recompensando, né, os seus, o público, né, os seus colaboradores lá. O outro exemplo é o Foursquare, que eu já falei, e o outro exemplo são os programas de fidelidade. Você estava falando a MEC, tem uma promoção aí que você, com 20 mil você troca por uma passagem, 20 mil pontos, você troca por uma passagem para tal lugar. Então vamos juntar, vamos viajar, juntar bônus e a gente troca por tal coisa. Você come todo dia naquele restaurante, 10 carimbinhos vale uma refeição. Então isso é exemplo da lógica da gamificação no dia a dia, no cotidiano. Essa Jenny McGonigal dá algumas ideias de como a gente pode estar usando aquela lógica de se engajar em projetos sociais significativos, usando a lógica da gamificação. Uma das perspectivas é usando os jogos do gênero Alternative Games, são games de realidade alternativa,
que são jogos que envolvem o ambiente digital e o ambiente do cotidiano. Então, por exemplo, são jogos que têm situações no ambiente digital, nas redes sociais, num ambiente como esse aqui, físico, que você precisa usar os dispositivos móveis, que você precisa estar usando diferentes formas de comunicação para solucionar problema. E aí ela conta a historinha, esse jogo é um jogo clássico, onde ela deu uma solução de problema, ela criou um problema que era que acabar para petróleo no mundo. E aí as pessoas começaram a pensar que formas para solucionar esse problema. O que ia acontecer se a gente vivesse sem o petróleo? E aí começou a se levantar uma série de alternativas. E isso mobilizou todo um grupo de pessoas para buscar alternativas para isso. E aí produziram vários conteúdos em torno disso. Pode passar. Mas aí, essa ideia da gamificação, ela é legal, né? Mas uma coisa que eu me questiono, eu li pessoalmente, é assim, será que é motivar ou é condicionar? Essa é uma questão para a gente pensar, né? Porque, por exemplo, eu acho importante a gente estar recompensando, mas a gente tem que estar pensando, relativizando isso. É legal trabalhar com a lógica de gamificação, porque a gente desperta o lado lúdico, o lado de aprender pelo prazer, do envolvimento. Mas a gente tem que relativizar isso para não estar condicionando o sujeito para que ele só faça as coisas ao ser recompensado, né? Então, tá pensando nessas questões. É isso aí, gente. Obrigada.